Olá, tudo bem? Mais uma vez a gente se encontra para tocar no problema da cidade. A sociologia ela nasce no contexto da cidade para analisar os problemas que surgem nessa passagem da Idade Média para a sociedade industrial. E todos os clássicos, se a gente pensar aqui clássico como Durkheim, Marx, Weber, Elias, o Norbert Elias, o Georg Simmel, todos eles tiveram uma preocupação em cuidar de se aproximar do que realmente acontecia aos seres humanos que viviam na cidade. É claro que a gente pode ver que o mundo urbano, ou esse mundo rural, ele, ele é colocado um pouquinho de lado, e hoje a gente vê, por exemplo, que o mundo urbano e o mundo rural, ele tem um processo de bastante composição, né? E que hoje, com a ampliação dos horizontes de compreensão de como é que esses dois mundos se conectam, é que nasce um novo pensamento sociológico. Mas hoje nós vamos falar, para ficar em poucos momentos aqui com vocês, alunos de sociologia do ensino médio, nós vamos parar para contextualizar um pouquinho a cidade, né? Engraçado que a gente vê assim a palavra urbi, né? Urbi é a palavra cidade, né? No, É uma palavra latina e que justamente ele vai falar do nascimento da cidade. Nós vamos ver aqui que no mundo antigo, a gente vamos pensar aqui em Roma, né? Vamos pensar aqui em Roma. Vamos pensar aqui na cidade antiga do Egito, né? Nas cidades capitais, metrópole imperiais do Egito, as capitais do Império Inca, Roma, Egito, as cidades-estados entre os rios Tigres e Eufrates, o Uruk, né? Nós vamos pegar essas cidades antigas e vamos ver que há um processo como que explica essas cidades com a saída do ser humano do processo que nós conhecemos como sair de um lugar para outro, levando seus animais, aproveitando o pasto, utilizando das frutas que aquelas áreas lhe possibilitavam para a sedentarização, ou seja, para a fixação em determinados espaços que facilitavam um processo, que geralmente tinham rios próximos, que poderiam ser também explorar a agricultura para abastecimento, pensar uma cidade redistribuída em espaços, em casas, mercado, banheiros públicos, né? Praças. Então, é uma organização do espaço, nós chamamos isso de urbanização, para justamente facilitar a vida na cidade. Eu acho que é muito interessante isso, a gente dizer, porque nessas cidades antigas há o quê? Há um processo de, de divisão de trabalho, né? São múltiplas funções para
como diz Durkheim, para facilitar a vida na cidade, né? Durkheim fala muito, né, quando ele vai analisar que a importância daquela função para o outro, para o que precisa, que não sabe fazer uma atividade mais específica, mas tem uma outra atividade que eles se compartilham, não fazem trocas, etc. É muito interessante essa análise de Durkheim, vamos ficar aí para depois, né? Então, Durkheim falava disso, de que a cidade é um lugar de partilhas através das trocas, né? Justamente nós temos as trocas. E aí é engraçado que nos estudos que posteriormente são feitos sobre essas cidades, se descobre que no surgimento da sedentarização surge também a linguagem, a escrita, justamente para contabilizar a produção, contabilizar os lucros, contabilizar as dívidas, e, portanto, aí surge o poder. Ou seja, a concentração de poder, o poder aqui no sentido do poder estatal, né, de um poder estatal, ou também de um poder que ligado ao estatal, que é o poder privado, né? São pessoas que concentram riqueza, que com a divisão de trabalho, nessa divisão de trabalho, eles têm uma certa ascendência, um controle. Eles impõem essa divisão social de trabalho e, portanto, eles controlam riqueza e o poder. Geralmente são essas famílias mais ricas, né? E nós podemos observar, mesmo quando a gente vê Roma, né? Se você vai ler alguns relatos de Roma, você percebe essas grandes famílias que são destacadas, que com certeza elas têm uma ligação com o comércio, com a economia, né? Você vê também as cidades gregas, né? Também com aquela divisão de Acrópole e Ágora, né? Mesmo que a Acrópole seja uma área sagrada, mas viviam as pessoas mais ricas, né? E nós temos sempre ter uma divisão de espaços, né? Como no dia de hoje, né? Nós observamos que na cidade de hoje não é um espaço bem dividido, no sentido dividido de condições de vida. São espaços diferenciados onde vivem pobres e ricos. Tem os lugares dos mais ricos, onde oferece aquelas condições melhores de vida, onde a cidade ela tem melhores condições de vida, e outras regiões mais pobres, por exemplo, aqui em Fortaleza, que são os bolsões de pobreza na periferia, que você percebe que o espaço ele não tem as condições de vida necessárias. E aí você vê diversos problemas que acontecem na cidade, né? E aí os problemas da cidade surgem quando há uma má reflexão sobre o espaço, né? Nós vamos ver isso mais adiante, logo mais adiante. Então, nós descobrimos aí que muitas vezes a cidade ela é fruto de uma relação de poder, né? De uma imposição de uma divisão social de trabalho, onde muitas vezes há aqueles que têm determinadas famílias, determinados grupos detêm o poder na cidade antiga, né? Se você vê, nós estamos na cidade antiga, mas se você vê quando passa com a passagem das grandes cidades, agora eu estou falando aqui grego, romana, com a queda do Império Romano, então vamos puxando agora aqui mais para o mundo ocidental, né? Quando as cidades grego-romanas caem com essas invasões dos grupos, dos diversos grupos que são denominados de bárbaros, né? Bárbaros em relação aos romanos, né? Então, quando as cidades são invadidas, no caso pelos hunos, e
as cidades romanas, há uma passagem da cidade como centro econômico, político, financeiro, social para o campo, porque o campo agora passa para as relações principais. O campo vai oferecer agora a orientação principal. A vida no campo vai oferecer as orientações principais para a sociedade, as pessoas que vivem no campo, né? Aí nós temos o feudalismo, né? E todas essas relações feudais. Se na cidade antiga nós temos relações de trabalho, a divisão de trabalho, mediando essas relações de poder. Na vida no campo, na Idade Média, nós temos um outro modo de gerir a vida, que é a chamada os acordos, né? Tanto um como o outro tem acordos, tem regras que a orientam, mas são regras diferenciadas, né? Tanto no mundo antigo da cidade há regras que medeiam essas relações, no campo agora tem mais regras, as regras são mais importantes, os acordos são mais importantes no sentido da proteção, das trocas, etc. Agora nós temos o campo como o espaço campo, a terra ganha o espaço terra ganha uma importância fundamental, porque é o espaço de produção, é espaço de sustento, é espaço de proteção, de cuidado, etc. E nós temos os acordos, e aí o dono da terra, essas pessoas que viviam na terra, que foram para o campo, para as vilas, eram aqueles grandes famílias que depois perpetuaram relações de poder através da terra, né? Então nós temos uma divisão de trabalho também, mas essa agora centrada na terra, na produção. E nós estamos vendo aqui que depois há todo um processo de consolidação da cidade na Idade Moderna, que nós vamos ver desde você vê aqui no campo ainda, porque quando a gente fala no finalzinho da Idade Média, nós temos que falar do surgimento das cidades, pequeno das cidades. E nós temos que falar das relações que existiram nessas pequenas cidades e os donos de terra que propiciaram o surgimento das cidades. Por exemplo, as corporações de ofício, que tinham regras de produção, etc. Isso é muito importante, as corporações de ofício. E nessas corporações, né, e dentro dessas corporações de ofício, as relações de maior liberdade em relação ao senhor dono da terra, e por isso o nascimento das cidades livres, de um prefeito devidamente eleito. E depois a questão das relações de impostos, né? De sair de um canto para outro e vender suas mercadorias e pagando impostos diferentes. Então, a necessidade dos comerciantes de ter impostos mais semelhantes, que você não paga em todos os cantos, mas em determinadas paradas que se cobram esses impostos, e não diferentes, impostos não muito diferentes, porque isso prejudica a venda, o comércio, o lucro, né? Então, esses são alguns fatores que vão permitir o aparecimento das cidades. O pequeno comerciante, as pequenas comércios que surgem em volta dos castelos, em volta de determinadas paradas de rios, onde se concentra uma venda de determinados produtos, né? E daí surgiram determinadas cidades, né? No decorrer do tempo, né? Então, tudo isso foram ajudando aqui a ir carcomendo as estruturas da sociedade feudal e dando surgimento a uma sociedade do tipo moderna e estruturada sobre o trabalho.
É muito importante isso, porque no decorrer, eu vou dar mais notícias mais adiante, quando a gente comentar a sociedade do tipo industrial, a cidade do tipo industrial, né? Que vai nos permitir compreender em que ela está sustentada, qual as suas bases, né? Que é a economia, né? Uma economia que é totalmente diferente. Tem um autor chamado Cal Polanyi. Aqui atrás tem um livro dele, Cal Polanyi, eu acho muito interessante, eu recomendo a gente recomendo a gente dar uma lida nele. Tem vários textos espaços aí. Ele não é difícil de ler, não. Mas ele fala o seguinte, me chamou muito curioso, ele me deixou muito curioso, né? Porque ele divide a economia em de forma diferenciada e dizer que essas diferentes tipos de economia ainda convivem mesmo no dia de hoje, né? Por exemplo, na sociedade capitalista convivem a venda de produtos para o lucro, né? A produção para o lucro. Mas convive nas sociedades capitalistas também relações de mútua ajuda, como acontecia antes da sociedade, das cidades capitalistas, das cidades industrializadas, antes na Idade Média e mesmo antes nas cidades antigas. Há também há trocas baseadas, essas trocas em solidariedade, em mútua ajuda. Então, o Polanyi vai trabalhando essas questões e que depois, mais adiante, ele vai usar essas informações para questionar a sociedade capitalista. Né? É interessante a gente ver a análise do Polanyi mostrando que há relações de convivência em diferentes sociedades, as relações de convivência. Né? E como o que é diferencial é que muitas dessas relações ganham uma preponderância em relação à outra. Né? Nas sociedades medievais, as relações de mútua ajuda, e nessa mútua ajuda há regras, né? Eu te ajudo, tu me ajuda, a regra de passagem que mostra como é que essas relações se dão, né? Elas são acordadas, né? É muito interessante isso, como acontece hoje nas periferias, onde há processo de mútua ajuda, de troca. Um ajuda o outro, né? Numa determinada situação. Bem, então, para mostrar que para a sociedade medieval, passando para a sociedade industrial, há uma mudança de modo operante. Antes, na sociedade medieval, as relações de troca, baseadas nos acordos, na proteção, no cuidar do outro e na solidariedade. Já na sociedade moderna, nós temos um outro tipo de acordo, um outro tipo de relação, onde o dinheiro ela medeia as relações entre as pessoas, os objetos, no sentido aqui, né? O dinheiro como um objeto, entre aspas, vai mediar as relações, né? E aí vai entrar de cheio as explicações do Georg Simmel sobre a questão do dinheiro, estabelecendo as relações, mediando as relações entre as pessoas, né? É muito interessante isso, né? E causando o que ele chama de uma volta do ser humano para si mesmo, né? E em relação e se o ser humano volta a si mesmo, o que surge nas relações entre as pessoas são mais relações objetivas, né? Aí entra o dinheiro, né? Eu presto um serviço e em troca você me paga por esse serviço. Eu não, como antigamente, eu não faço um serviço e porque você é meu vizinho e você pode por você ser meu vizinho, eu faço esse serviço e depois você me ajuda de alguma forma quando eu precisar. Agora não, eu não tenho mais relações na cidade grande, eu não tenho mais relações pessoais, mas eu tenho agora eu presto um serviço onde o dinheiro você vai me pagar por esse serviço e pronto. Nós não temos relações mais pessoais. São diferentes as relações, né?
modos diferentes com regras diferenciadas. Então, o que nós estamos vendo aqui é o nascedor da cidade industrial, da cidade capitalista, que a gente tem que observar esse modo, esse surgimento. Eu gostaria de acrescentar, para terminar, uma coisa que é importante. Nessa passagem, desde da cidade antiga, né, até os dias de hoje, nós temos que perceber que houve uma mudanças, transformações que nos levaram a um outro tipo de cidade. Cidades agora orientadas pelo capital, pelo lucro, pela obtenção de lucro. Por isso que qualquer espaço, num determinado lugar, se ele gera lucro, e o capital, ou as pessoas que dirigem o capital, tomam para si para obter lucro, para construir um prédio, né? As grandes construtoras construíram um prédio e para obtenção de lucro. Então, nós temos aqui, na sociedade capitalista, se as relações de produção, foi nas relações de produção que começou a obtenção de lucro, agora também os espaços construídos, eles são espaços de produção, de lucro. E, portanto, a cidade capitalista é uma cidade do capital, uma cidade movida pelo lucro do capital. E, por isso, se acerba a divisão de espaços entre os mais pobres e os mais ricos. Se acerba essa divisão, empurrando determinados habitantes que moravam numa determinada região privilegiada, eles são empurrados para a periferia e mais para a periferia, porque aquele espaço deve ser transformado num espaço de lucro. E o preço do espaço ele sobe, o preço do espaço construído ele sobe, ele tem o valor de troca mais alto, é o que chama, né? Entra agora um pouco as análises de Marx, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso, que agora a cidade é uma nova cidade, a cidade moderna, industrial, contemporânea é uma outra cidade. Fala isso o David Harvey, né? É o sociólogo e geólogo americano. Ele fala muito sobre isso, a cidade do capital. E que é necessário, então, a gente tentar modificar essa cidade do capital em uma cidade para nós, né? Uma cidade que não é do capital, é uma cidade para nós. Então, isso a gente tem que fazer uma luta constante para questionar essas relações baseadas no lucro, né? E não no bem-estar da cidade, no bem-estar das pessoas que moram na cidade. Mais uma vez, a gente está só dando alguns toques. Vocês leiam o livro, que é muito importante. Leiam também outras coisas. Não fiquem só presos a livros, não, de sociologia. Procure saber o que é espaço urbano, o que é urbanismo, o que tem a ver o espaço urbano com a área da arquitetura, a área da engenharia, porque aí a gente vai lendo essas coisas, a gente vai ampliando nossos horizontes e quem sabe não pode nascer um arquiteto, um engenheiro, um sociólogo que cuidam dessas áreas, da área da cidade, né? Um planejador urbano, né? Planejamento urbano, que cuida do planejamento urbano. Há uma questão do planejamento urbano da cidade, né? Do plano diretor da cidade, que é votado. Tem todas essas questões que lidam com a chamada questões urbanas que devem ser tocadas, que o cidadão tem que estar atento, porque ele tem que fazer tudo para interferir no plano diretor da cidade, né? Ele é votado na Câmara do Municipal, mas o cidadão ele tem que estar atento no que está acontecendo, porque senão o grande capital
ele dá as cartas. E os mais pobres, ou os representantes que lutam a favor dos mais pobres, eles não têm poder de interferência, né? Então, é necessário a gente pensar também sobre essa nova cidade que surge aí. É uma cidade que é do capital, mas que a gente precisa lutar para que essa cidade não seja só do capital, ou não seja principalmente do capital, mas das pessoas. E essas pessoas têm o direito de viver em condições de vida, né? Você pensa aí essas enchentes ou mesmo determinados problemas de má estruturação da cidade, das vias urbanas, né? E que muitas vezes é necessário que a gente pense novas formas de exigir o Estado uma interferência, o Estado, no sentido governo municipal, interfira de forma objetiva e de forma bem direcionada em resolver os problemas e não paliativos, criar paliativos, né? Porque muitas vezes em enchentes você dá paliativos, né? Dá dinheiro para as pessoas saírem de suas casas, mas não resolve o problema da enchente, né? Que às vezes por exemplo, tirar determinados elementos que prejudicam uma determinada área, né? E fazer a limpeza de um córrego, né? Fazer a limpeza das galerias subterrâneas, né? Então, nós temos que pensar muito na cidade, né? Como é que na cidade ela está sendo cuidada também. Isso requer um outro tipo de planejamento da cidade e um outro tipo de intervenção da cidade. É uma intervenção realmente pensando nas pessoas e não no capital. Eu termino por aqui, abraçando a todos e todas e desejando que vocês vão ao livro, leiam o livro no que ele está dizendo, sobre essa passagem da cidade, o que nós falamos aqui de forma só dando notícia, falando como é que se dá a nova cidade industrial, a cidade hoje, né, contemporânea. Vocês não lidam sobre isso e vão ampliando, né, a leitura sobre isso, né? Eu desejo a vocês um abraço.